Jesus subiu do Monte das Oliveiras, de Jerusalém, para o céu, e retornará no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Diga amém. Amém. Nós elaboramos uma participação que fizemos numa igreja aqui em Brasília, no Riacho Fundo, e está dividida uma mensagem em total de 5. Você que já conhece o nosso trabalho, se puder adiantar, a gente fica muito agradecido. Os 3C, né? Curta, comente e compartilhe. Você vai assistir então a 4ª parte da mensagem. No momento seguinte, Jesus é o mesmo, eternamente. A gente já explicou por que não é será. Jesus é o mesmo eternamente, porque isso não vai falhar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Jesus é o mesmo. Jesus esteve na terra, humanizado, e Jesus voltará. Glória a Deus. Quando Jesus subia, era assunto ao céu, os discípulos, os apóstolos, olhando Jesus subindo, envolto numa nuvem, e apareceu um varão de branco, registra isso em Atos, varões galileus, porque estão olhando para os céus. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Jesus subiu do Monte das Oliveiras, de Jerusalém, para o céu, e retornará no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Diga amém. Amém. Jesus voltará e Jesus reinará. Sabe que tem certas passagens na Bíblia que às vezes pode olhar no primeiro momento não fazer muito sentido. O Salmo 24. Levantai, ó portas eternas, entrará o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aí a gente fala, não, é o Rei da Glória. Se no livro de Salmos, Jesus é o Rei da Glória. Mas como pode ser isso? Porque, na verdade, um rei, ele é respeitado, ele é honrado. Aí a gente convive no Evangelho. Quem é que tiver experiência assim desde criança, muito tempo no Evangelho, o que eu já vi de gente fazer piada do Senhor, piada de Jesus, zombar de Deus, o que eu já vi, alguns já morreram, alguns também estão aí, também continuam fazendo piada de Deus. Como é esse rei? Olha só, Jesus é porque para ele não existe passado, presente e futuro, ele é sempre. Então Jesus é por essa razão. Mas quando Jesus voltar, para a gente entender que isso ainda vai acontecer, depois que a igreja for arrebatada e que a igreja voltar com o Senhor, e a Bíblia diz que Jesus virá com poder e grande glória, aí Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, sede do governo, Jerusalém. E aí, todo ano, de cada cidade, vai ter que sair gente para ir até lá para adorar o Senhor. E se não for sobre aquela cidade, não é sobre a pessoa que não for não, sobre aquela cidade, não vai cair chuva. Quem é de Brasília conhece bem o negócio de seca, né? Esse ano foi 180 dias, né? Pois é, se não for adorar, todo mundo vai adorar. Aí a Bíblia diz que não precisará se falar mais da paz que vem do Senhor, porque a paz que vem do Senhor inundará toda a terra. Estar com Deus significa estar com o lado que vai vencer. A gente fala vai porque é a nossa linguagem humana, mas se for nessa linguagem espiritual, como está aqui nesse versículo de Hebreus, Jesus é o vencedor. Quem está com Jesus é o vencedor. Mas até se estiver desempregado, pastor, é o vencedor, porque é o vencedor lá na frente. Mas até se estiver passando por tribulação, é o vencedor. Mas até se estiver sendo caluniado, é o vencedor. Você está na aliança com Deus, você é vencedor. Amém, Jesus. A Bíblia diz que Jesus voltará com poder e grande glória. Parte desta glória será a igreja do Senhor que voltará com ele. Sabe o que significa isso? Você vai ser parte da glória do Senhor. Você vai descer com o Senhor para ser parte da glória do Senhor. Eu costumo dizer, isso é uma especulação que eu faço sobre
essa questão de ter que ir as pessoas, será no governo já chamado milenar, né? Do milênio, 1000 anos. Das pessoas terem que ir a Jerusalém para adorar. Bom, isso será humanamente. São pessoas que ficaram aqui, que ainda estão vivos. Mas acontece que já pensou, se chegar todo mundo em Jerusalém ao mesmo tempo, vai entupir a cidade, não vai funcionar nada. Então isso terá que ser organizado. Qual é o dia de ir tal cidade, qual é a caravana que vai, qual é a hora que chega, qual é a hora que chega a outra. Porque as pessoas que estarão aqui no mundo serão pessoas comuns. E quem é que vai organizar isso tudo? Somos nós, somos a igreja do Senhor. Amém. Aleluia! São as autoridades. Por isso que a Bíblia diz que nós somos ministros do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreve que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Não é pouca coisa não, é embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei da Glória. Jesus Cristo é, porque Ele é a palavra de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente tem que resumir, mas as coisas que Deus preparou, Paulo escreve, nunca os olhos nem os ouvidos ouviram falar de um Deus além de ti, que é galardoador por aqueles que nele esperam. Tem uma passagem na Bíblia, lá nos dias de Salomão, em que a rainha de Sabá, que seria mais ou menos da Etiópia, que a gente tem hoje no mapa, ela vai com uma caravana muito grande até o rei Salomão. O rei Salomão reinando lá em Jerusalém. E ela é recebida e ela observa a maneira como tudo funcionava no reino. Como os servos serviam, como era a ordem das coisas, uma coisa vinha até outra, e ela disse assim, olha, bendito seja o teu Deus, porque depois de ver como funciona tudo aqui, verdadeiramente o Senhor te cobriu mesmo de muita sabedoria, e de tudo quanto me falaram, na verdade não me contaram a metade. Sabe o que significa isso? De tudo que a gente consiga falar da glória do Senhor, de tudo quanto a gente consiga falar do que o Senhor preparou para nós, ainda que venha um outro pregador que você diga, não, aquele ali, ele conhece mais a Bíblia do que o pastor Israel, aquele ali é mais eloquente do que o pastor Israel, aquele ali tem mais testemunho do que o pastor Israel, ainda que ele esgote tudo isso que ele possa falar aqui, ele não vai conseguir falar de tudo que está presente na glória do Senhor que Ele preparou para os seus santos. Vamos ficar de pé? Vale muito a pena estar do lado certo, meu irmão. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e lembre-se, você assistiu uma parte, mas deve se interessar, deve procurar, deve se esforçar para assistir o conjunto. Se você assistir na sequência, vai ficar até mais fácil de você entender a mensagem. Se você assistir parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, nessa sequência. Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.